Bom, como engajar clientes em planejamento financeiro, eu diria que é uma das principais dificuldades e desafios que um planejador enfrenta no início da carreira. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, eu sou planejador financeiro, sócio do Vista e mentor de planejadores financeiros. Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês onde eu vou falar sobre como engajar o seu cliente de planejamento financeiro. Mas antes de tudo, segue o nosso canal, dá o like aqui nesse vídeo, compartilha com quem pode gostar desse vídeo e também aprender bastante com o nosso conteúdo aqui no canal. Bom, como engajar clientes de planejamento financeiro, eu diria que é uma das principais dificuldades e desafios que um planejador enfrenta no início da carreira. Claro que para quem está começando, a parte de vendas, de prospecção, de conversão, ela também é um desafio muito grande. Mas no momento que você começa a ter os primeiros clientes, a gente começa a perceber que o engajamento do cliente com o trabalho em si é um dos principais desafios. Mas, Léo, o que significa exatamente esse engajamento? Para tentar explicar um pouco para vocês, eu gosto de comparar com outras carreiras. Por exemplo, quantos de vocês aqui já foram no nutricionista, foram lá super dispostos a fazer a dieta, a seguir tudo que foi feito, tudo que foi sugerido pelo nutricionista? Você foi lá na consulta, anotou, trouxe todas as suas dores, todas as suas dificuldades, mas quando você foi para o seu dia a dia, você não conseguiu implementar aquela dieta. Pode falar a verdade, né? Eu já passei por isso. Eu também tenho muitas fases que eu consigo seguir a dieta direitinho, tem fases que eu sigo um pouco menos. Mas eu acho que isso é natural do ser humano, né? Então o que eu quero dizer com tudo isso? O nutricionista, ele é um prestador de serviço, assim como o planejador financeiro. E o que o nutricionista, ele quer do seu paciente? Ele quer que o paciente dele faça toda a dieta, siga aquela dieta, aquela rotina, para poder ter os resultados que aquela pessoa trouxe para ela naquela consulta, naquele momento ali junto com o profissional. O que acaba acontecendo é que muitas vezes esse paciente não segue a dieta, não segue a rotina e acaba não engajando com aquela dieta e conseguindo atingir os seus resultados. Então imagina, como é que a gente vai conseguir emagrecer, ter uma alimentação saudável se eu não crio uma rotina, se eu não me alimento melhor? Então, quando eu falo de engajamento do planejamento financeiro, é exatamente a mesma coisa, pessoal. O planejador financeiro, muitas vezes, ele senta com o cliente ele traz suas dores, seus desafios e muitas vezes o cliente não consegue implementar aquilo ali que ele fala, que muitas vezes é a dor latente dele. Ou seja, eu quero perder peso, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo engajar com essa dieta. E o planejador financeiro, ele tem a dificuldade que é, eu quero melhorar minhas finanças, sair das dívidas, melhorar meus investimentos, mas o cliente não consegue de fato. Quando ele fala, eu vou começar a fazer, ele de fato conseguir fazer e dar os próximos passos. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui são algumas dicas que inclusive servem para qualquer prestador de serviço, de como fazer com que você engaje mais o seu cliente no trabalho de planejamento financeiro. A primeira dica que eu dou, e isso eu aprendi estudando bastante, a psicologia do dinheiro. A parte psicológica, pessoal, em qualquer prestação de serviço, ela é muito importante. Então perceba, se alguém vai no nutricionista e não está preparado psicologicamente ou comportamentalmente para fazer a dieta, muito provavelmente aquilo ali não vai funcionar. Então o profissional, ele vai ter que ter habilidades fora as questões técnicas para fazer com que o cliente engaje no trabalho de planejamento financeiro. Então perceba, a primeira dica que eu vou dar para vocês tem a ver muito mais com a parte psicológica do que com a parte técnica. Então qual que é essa primeira dica? Crie um vínculo com o seu cliente. Então a primeira coisa é, no momento que você conhece o seu cliente, claro que você não vai conseguir ter em uma sessão ou duas sessões, você não vai conseguir ter esse relacionamento mais profundo com o cliente ainda. Mas a partir da primeira interação, você já consegue sim começar a criar um vínculo com o seu cliente para que ele possa fazer o que tem que ser feito ao longo da jornada. Agora, será que a gente está criando esse vínculo de fato com o cliente? Para você criar vínculos, são alguns passos muito importantes. Então, primeiro, você precisa escutar de forma empática o seu cliente, ou seja, escutar com empatia o seu cliente, escutar de fato querendo entender a dor dele e compreendendo a dor que ele tem. O que acaba acontecendo é que muitos profissionais às vezes julgam ou às vezes tentam dar uma dica rápida e não acolhem o cliente da melhor forma. Outra forma para você criar um vínculo com o seu cliente é trazer pontos positivos, coisas de sucesso que o seu cliente já teve. Então imagina, você está numa reunião de vendas, o seu cliente está ali chorando as pitangas, reclamando, pedindo ajuda, mas tente trazer o que o cliente já fez de bom, tente trazer perspectivas positivas, tente descobrir o que o seu cliente fez que já deu certo. Isso vai fazer com que você consiga naquela sessão já criar um vínculo melhor com o seu cliente e mostrar para ele que você vai buscar ter essa perspectiva positiva ao longo do trabalho. Ainda um outro ponto sobre vínculo com o cliente é você não ter pressa, ou seja, você tem que ter paciência para conseguir atingir os resultados. O que acontece muitas vezes é que nós, planejadores, temos muita pressa de fazer acontecer, porque a gente já enxergou a questão técnica, mas a parte comportamental, pessoal, se você não tiver cadência, paciência para poder dar um passo de cada vez, muito provavelmente seu cliente não vai conseguir engajar. E ainda sobre vínculo com o cliente, esteja aberto para o que o cliente realmente precisa. A gente costuma querer colocar
nossa própria agenda com o cliente. Quando, na verdade, você precisa muitas vezes, para que o cliente engaje, começar ali a trazer também nuances do que o cliente quer, que ele realmente precisa. Porque se você também coloca uma coisa 100% só sua, o cliente pode falar assim: peraí, essa pessoa não tá olhando pro que eu estou querendo também. Então você tem que saber dosar entre o que tem que ser feito e o que o cliente realmente quer e precisa. Então tudo isso, pessoal, tem a ver com vínculo com o cliente, ou seja, dessa forma você vai começar a criar um vínculo com o seu cliente e ele vai ter uma chance maior de engajar com o seu trabalho. Então perceba que criar o vínculo com o cliente é muito amplo, a gente pode conversar sobre isso por horas e não é algo que você vai também aprender do dia para a noite. Então é preciso estudar mais também sobre isso, aprender mais, a gente pode trazer mais conteúdos com relação a isso também para vocês. Agora, um segundo ponto, tudo que eu falei agora foi só sobre vínculo com o cliente. Agora, o segundo ponto é, você precisa saber o que você entrega e o que você não entrega. O que eu vejo muitas vezes com planejadores financeiros é uma confusão de não saber exatamente o que você entrega. Ou seja, você senta com um cliente ou um potencial cliente e você joga nele ali várias coisas que você faz e não mostra para o cliente que você tem um foco específico. Ou então, o cliente chega para você com uma demanda de algo que você não faz ou não faz daquele jeito e você aceita. Ou seja, se você estiver aberto para modelos de negócio que não são o seu, muito provavelmente o cliente não vai engajar. Então veja, será que a pessoa que está sentando com você, o que ela precisa é o que você entrega? E tá tudo certo se não for, porque muitas vezes isso vai acontecer. Você vai conhecer pessoas que não têm um perfil para te contratar naquele momento e tá tudo certo. Agora, tem gente que vai te procurar, que não sabe que precisa do seu serviço, mas que de fato tem um perfil. Aí vai ser o seu trabalho mostrar para essa pessoa que ela precisa de você. Aí isso é muito mais uma estratégia de vendas do que necessariamente de um posicionamento. Mas é muito importante que você saiba o que você faz e o que você não faz. Então, por exemplo, se você não mexe com investimentos, que você não aprofunda sobre investimentos, não adianta se o cliente chegar com essa demanda e você oferecer isso para o seu cliente. Então você tem que saber o que você faz e o que você não faz no trabalho de planejamento. A terceira dica que eu dou aqui para como você fazer com que o cliente engaje mais com o seu trabalho é você, na hora da venda, tem a ver com o ponto número 2, tá? É você vender de fato o compromisso. Ou seja, o que significa isso? O cliente muitas vezes você não vai ter dificuldade em fechar negócio com ele. Só que se você fechar negócio de qualquer jeito, muito provavelmente você pode ter um cliente que não engaje com o seu conteúdo, com o que você tem para entregar. Então a minha dica aqui é vender o compromisso, é ter certeza que o cliente sabe o que ele está contratando. Eu sei que no início, se você está começando, é muito melhor você assinar um contrato logo, assinar um contrato rápido, porque você vai ter um cliente para atender. Mas conforme você for avançando, tendo os primeiros clientes, é importante fazer com que o cliente pense se aquilo que você está ofertando, realmente ele está preparado para assumir esse compromisso. Muitas vezes, depois já que eu já tinha uma certa quantidade de clientes, eu falava para o cliente, olha, vai para casa, pensa, bota a cabeça no travesseiro e amanhã você me dá uma resposta. Ou depois de amanhã você me dá uma resposta. E quando o cliente ia para casa, botava a cabeça no travesseiro e falava sim, eu quero começar, é porque de fato ele percebia de uma forma mais clara se aquilo era para ele ou não. Relembrando, se você está no início da carreira, não tem muitos clientes ainda, você vai estar muito mais propenso a botar cliente para dentro e tá tudo certo. Mas no momento que você tiver já os primeiros clientes e que você tiver no momento de carreira que você puder escolher melhor os seus clientes, ou então você poder deixar isso mais claro, é importante que você fale para o cliente, olha, o meu trabalho demanda que você tenha um compromisso do que tem que ser feito. Ou seja, a gente vai ter alguns passos, nada muito complexo, nenhuma ciência de foguete, mas que vão ter que ser feitos para que você consiga ter sucesso nesse trabalho. Vai te demandar menos do que 5 minutos por dia, mas são coisas que vão acontecer ao longo da jornada que a gente vai precisar de uma certa dedicação. O que acontece, pessoal, é que as pessoas querem ter melhores resultados fazendo exatamente a mesma coisa. E não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho vai ser um trabalho de mudança, de melhorias, de olhar para o comportamento. Então é importante que a gente deixe claro isso para o cliente. Já tiveram planejadores no passado que fizeram uma carta de compromisso, fazendo com que o cliente assumisse um compromisso com ele ali naquela jornada do planejamento financeiro. O quarto ponto que tem a ver com tudo isso também é você focar no comportamento e não somente no controle. Eu vejo muito clientes de planejamento quando começam o trabalho com o cliente focando no controle, saber ali quanto ganha, quanto gasta. Isso é importante? Sim, claro que você tem que saber para você poder fazer um diagnóstico melhor. Só que se você não tiver habilidade suficiente para mostrar para o seu cliente que ele tem que olhar para o comportamento, olha, eu não sei se ele vai conseguir engajar com o seu conteúdo. O que significa isso? Você pode entregar por vista, uma planilha, o que for para o seu cliente para ele poder fazer o controle. E ele pode fazer o controle de uma forma tranquila e vai conseguir fazer ali o controle, lançar quanto ganha, quanto que gasta. Só que se você não mostrar para o cliente que não basta somente fazer o controle, ele vai ter dificuldade de enxergar como conseguir fazer essa mudança. Porque às vezes fazer o controle não é o mais difícil. Imagina aquela pessoa que faz uma planilha de Excel há 10 anos. Aquela pessoa tem um controle financeiro. Só que aquela planilha, digamos que essa pessoa nunca conseguiu economizar R$1. Pelo contrário, está toda endividada. Então essa pessoa teve controle, mas não teve que olhar para o comportamento. Todo o trabalho de planejamento financeiro que as pessoas querem mudar, querem melhorar, elas vão ter que necessariamente olhar para o comportamento. A parte técnica é importante, mas o comportamento também é muito importante. Se o cliente não estiver disposto a olhar para esse comportamento, vai ser difícil você engajar ele. Então você precisa trazer esse tema desde cedo. O que é o comportamento
comportamento? Você pensa quando vai fazer uma compra? Você pensa quando vai no supermercado ou quando vai comprar online? Você tem um processo de tomada de decisão? Como é que é esse processo? Me conta. E você vai ajudá-lo no dia a dia a melhorar esse processo de tomada de decisão sobre o dinheiro dele. E o quinto ponto, que na verdade tem a ver com o primeiro ponto, é relembre sempre o vínculo com seu cliente. Relembre sempre esses pontos do vínculo com seu cliente. Reforce, revisite esses pontos sempre. Por quê? Porque você vai precisar manter esse vínculo com seu cliente ao longo da jornada. Todo mundo que não tem um cliente engajado, muito provavelmente é porque não conseguiu criar esse vínculo com o cliente. Então lembre de escutar com mais empatia, de trazer os pontos positivos, o sucesso que o cliente já teve. Lembre também de ter paciência, de não se apressar, de você fazer esse trabalho de uma forma com cadência, que o cliente vai evoluindo. Você precisa estar aberto para o que o cliente realmente precisa. Então, sempre estar olhando para o vínculo com o cliente é importante. Você tem um vínculo com todos os seus clientes, ou os clientes que não estão engajados, você não tem esse vínculo ainda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhem com quem pode se beneficiar dele e até o próximo vídeo.